Segunda-feira, senhoras e senhores, mais um vídeo. Agora o vídeo obrigatório desta segunda-feira, o vídeo de resenha de disco. Bem-vindo ao Imagenscast. Quem fala aqui é o Manuel, ainda puto com a derrota do Peixão e ainda feliz com um sorriso na cara, esse desgraçado do Caio Maranhão. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu feliz aí por contemplar mais uma vitória no time dos Marreco, né? E para falar também do disco que é uma evolução no som do Viper, o Evolution. Meteu essa, né, filho? Evolution, vulgo melhor disco do Viper. Não tem pra Theater of Fate, não tem pra Soldiers of Rise, muito menos pra aquele tem pra todo mundo, que é horroroso. Não fala mal do meu com todo mundo, eu adoro esse disco. Só o Caio, é a única pessoa que eu conheço que gosta desse disco. Se tem alguém que gosta do Tem Pra Todo Mundo, comente aí pra eu banir. Brincadeira. Comenta aí, mas se tem alguém sério, porque eu não conheço, só o Caio. Antes da gente começar a nossa resenha, você vai se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante, nos seguir nas redes sociais e vai mandar aquele pix. Eu tenho certeza que você vai comprar um pão agora de tarde. Sobrou aqueles R$1, R$2. Manda um pix pra nós, que aí ajuda a gente a pagar a conta e a fortalecer o canal. Sexta-feira tem entrevista com o Diogo Mafra, guitarrista do Almar, Dyna Head, Edu Falaschi Solo. Cara, muita gente boa, falou sobre tudo isso, sobre empreendedorismo musical, carreira artística e tudo mais. Só um detalhe, na gravação meu microfone estava do lado de cá e o vento do ventilador ficou abafando o áudio. Meu áudio está bem abafado, está perfeitamente audível, mas está bem abafado. Então eu peço a compreensão de todo mundo, peço desculpas, isso não vai se repetir, tanto que depois disso eu comecei a gravar o áudio pela minha DAW mesmo, pelo Studio One. Então já ligo aqui a interface, esqueci, a interface, o microfone, ligo a DAW, então ao mesmo tempo que eu começo a gravar no Zoom aqui, eu já ligo a gravação da DAW e o áudio vem, ó, maravilha. Então, esse erro não vai se repetir, só peço a compreensão para esta entrevista em específico. Viper Evolution, tem alguma informação aí, Caio? Opa, com certeza. O Viper o Evolution, né? Ele foi lançado em 1992, né? Pegando aqui a data mais específica, foi no dia... Não, foi lançado em 92 porque teve diversas datas, né? E na época não tinha a precisão das informações, né? O disco ele foi produzido pelo Charlie Butterfield, né, foi depois o produtor do Angels Cry, né? O disco ele foi o disco que teve maior sucesso comercial do Viper, né? Todo mundo pensa que a fase do André Matos é que teve maior sucesso, mas não, o disco do Viper ele ficou entre os top 20 da parada japonesa, isso de todos os gêneros, sem contar rock, heavy metal, pop, qualquer, passando até discos famosos como o disco do Van Halen na época, aquele que tem um palavrão que a gente, se eu falar, a gente vai tomar um strike, então vocês procuram aí para saber qual que é. Vamos lá. O disco ele teve as composições do Pete, né, no baixo e nos vocais, estreando como cantor oficial do Viper, o Ives Passarel na guitarra, o Felipe Machado na outra guitarra, e o primeiro trabalho do Renato Graxa na bateria. Teve a participação do Sasha Paev, fazendo backing vocals, junto com o Thomas Hetfield, e os arranjos de cordas foram feitos pelo Helge Ingelk, que trabalhou junto com o Charlie nesse disco. Isso aí. O disco abre com Coming From The Inside e de cara a banda mostra influências e uma sonoridade bem distinta da que havia mostrado dos discos anteriores. Eu imagino o choque que deve ter sido, até porque a gente está falando de 92, a informação não corria com a velocidade com a qual corre hoje. Talvez muita gente nem soubesse que o André tinha deixado a banda. E aí lança o Evolution,
e vem essa sonoridade bem mais crua, bem mais ligada ao punk rock, ao thrash metal, bem diferente do New Wave of British Heavy Metal e metal melódico do Soldiers of Sunrise e Theatre of Fate. É um som bem cru, bem agressivo. Os vocais do Pete funcionam muito bem nessa música. Eu acho o refrão muito bom. E o detalhe é que cada vez que ele se repete, ele se estende mais, por mais compassos. Eu gosto dos solos dobrados e é uma música bem punk trash. Me agrada bastante. É uma intro. Para mim, a trinca que abre esse disco é matadora. Sim, eu concordo com você, né? Especialmente com relação aos solos e riffs dobrados de guitarra, né? Especialmente aquele solo que é dobrado, o tapping, né? Que as duas guitarras fazem juntas. Fica parecendo um sonzinho de teclado, mas funciona muito bem, né? E a performance vocal do Pete, né? Lembrando que ele tinha um desafio ingrato, né? Que era substituir o André Matos, né? Então, mais ingrato impossível. Além do mais, o André no início de carreira, a voz com a potência incrível, e o Pete fez um belo trabalho, né? Fora que o Pete, ele sempre foi um grande compositor, né? Para mim, na minha opinião, humilde opinião, ele está entre os 3 melhores compositores na história do heavy metal brasileiro. E a gente, ouvindo essa trinca que começa o disco, a gente sabe por quê, pelo menos que eu coloque ele nessa posição. Uma música, cara. Próxima música é Evolution, faixa título do disco, né? Outra composição do Pete, né? Tem um detalhe curioso, né? Que ele diz que se inspirou nessa composição, pelo menos no riff do baixo, né? Quando ele estava num show do Motorhead. Então, é de se pensar de como que o Motorhead influenciou o Viper, né? Além da agressividade, né? Só que você vê que ela começa com um clima soturno e depois vai para uma pedrada enorme e bem agressiva. Os vocais do Pete funcionam muito bem, bem como o peso que a música tem. Às vezes ela flerta com o thrash, depois ela vai para um lance cavalgado estilo nas guitarras do Iron Maiden e vai variando isso e, e sempre o refrão volta mantendo um impacto, né, da primeira vez. Eu acho isso muito legal. Então, eu também tinha anotado isso, que o Pete teve a ideia inicial no show. E para mim é a melhor música do disco. Ela tem, além das influências da música anterior, uma pegada bem Motorhead e bem metálica. Né? Uma música bem rápida, bem pesada, cheia de riffs, mudança de andamento, com um refrão clássico, que é um hino, um grito de guerra. Fora a letra, que é um protesto, e tem a palavra evolution meio que usada com certa ironia, assim, em relação à nossa sociedade. Os solos são ótimos, o instrumental também é ótimo e mantém a pegada da música, uma música relativamente longa para uma banda de uma sonoridade tão direta, mas que não fica chato. Ela fica melhor a cada passagem. O final da música com o riff do começo sendo tocado pela guitarra e pelo baixo é maravilhoso, adoro essa música. Próxima música é Rebel Maniac, outro clássico da banda, que fecha a trilha inicial muito bem, mais uma música com muita influência de punk rock. O refrão, talvez o mais cativante do disco, é um outro refrão, um grito de guerra, muito fácil de decorar. O refrão é bem visceral, bem agressivo, e é uma música que, assim, não para, cara. Ela tem um ritmo bem frenético, tem uma pegada bem visceral mesmo, que não te dá tempo para respirar. Uma faixa bem curta, bem simples, mas matadora. Com certeza, né? Rebel Maniac é uma das músicas mais divertidas de você ver em show, né? Mesmo do Viper, né? Tanto que teve a turnê com o André Matos e ela foi inclusa no setlist, então o André cantava essa música e era bem legal de você ver essa música sendo cantada pelo André no estilo mais um pouquinho diferente do que das linhas vocais que o Pete fazia, né? E música matadora, acho que ela é toda perfeita do início ao fim, não tem nenhum filler nela e o refrão é um dos melhores do heavy metal brasileiro. Okay. Próxima é Deadlight. Para mim, assim, é uma das faixas
que eu não gosto tanto no disco, apesar dela ser ótima, excelente, né? Ela mantém a qualidade do disco, né? Só que quando você pega a trinca inicial tão perfeita, fica até meio cruel, né? Dessa faixa entrar na quarta, entendeu? Mas ela tem a qualidade enorme, ah, e é uma faixa sensacional. Só peca de estar numa trinca tão excelente. Ela dá azar de estar logo com uma quarta faixa. Essa faixa me remete um pouquinho mais, não um pouquinho mais, mas além das influências anteriores, ela incorpora alguns elementos de grunge. Até pela mistura de guitarras distorcidas com guitarras limpas. Eu acho muito bons os vocais do Pete. Os solos dobrados que são feitos no instrumental me lembram bastante Iron Maiden. E eu gosto bastante de como baixo e bateria fazem aquela cozinha bem básica, mas que funciona perfeitamente. Na sequência tem a música The Shelter, que abre com um solo e logo emenda num riff bem metálica, muito metálica, Kill 'Em All, sabe? Dá para imaginar essa melodia do verso sendo cantada pelo James Hetfield facilmente. Porém, a melodia do refrão podia ser cantada pelo André Matos, inclusive com agudo, um negócio assim impressionante. E mais uma vez tem umas dobras de guitarra bem maidenianas. Eu gostei bastante dessa música. Assim, música ela foi composta pelo Felipe Machado, né? E ela é bem legal, né? De como tem essas variações vocais, né? E mostra que o Pete, né? Na época que ele foi o vocalista do Viper, né? Ele foi um ótimo vocalista, né? Ele conseguiu segurar bem a tocha, né? Em estúdio gravando as músicas e tudo mais, né? Então você não sente tanta falta do André em termos vocalísticos, né? Logicamente que substituir o André é irreparável, mas pelo estilo que a banda estava propondo, entendeu? A voz do Pete caiu bem nesse sentido. Eu acho que o Pete ele deu o mesmo azar que a Deadlight. A Deadlight dá o azar de ser a quarta música do disco e vir logo depois dessa trinca inicial matadora. E o Pete deu azar de substituir logo o André, que iria se consagrar no Angels Cry. Então, mas eu realmente acho que ele faz um bom trabalho aqui. Próxima música, cara. Então, a próxima música é Still the Same, né? Do Felipe Machado, apresentando outra composição dele, né? E novamente tem essa pegada um pouco mais agressiva, né? Tem uns riffs bem estilo thrash, né? Nessa faixa que eu gosto bastante. Fora os vocais do Pete que estão bem legais. E também outro ponto a salientar, né? É o groove de bateria do Renato, né? Que muita gente não lembra com tanto carinho, mas fazendo a justiça aqui que o trabalho dele é sensacional em todo o disco em questão. Então, Studio Semi começa com uma levada de bateria bem bacana e guitarras dobradas que me remetem ao Ride the Lightning do Metallica. E aí a música vai nessa pegada com um riff muito pesado. E a voz do Pete tem uns momentos bem interessantes no refrão. E alguns momentos que me lembram bastante a voz do Gary Lee em alguns momentos, saca? De maneira bem positiva, saca? Tem mais um instrumental com guitarra dobrada. E o legal que eu acho de salientar já nessa música é que essa é a sexta música do disco. E aqui dá para notar que o Evolution ele tem uma proposta de sonoridade e de estrutura muito bem definida e não fica inventando muito. Ele segue essa sonoridade, assim. Mais uma ótima música, na minha opinião. Na sequência, a gente tem a música Wasted. É uma faixa com uma introdução acústica, com uma melodia bem bonita cantada. E aí a distorção entra com o Pete dando um agudo, bem impressionante. E aí a mesma melodia é cantada, só que com uma banda bem pesada de fundo. Eu achei o refrão bem marcante, o instrumental bem rápido e tem uns solos muito legais, uns riffs bem pesados. Outra música muito boa, na minha opinião. Sim, mistura bastante um speed com thrash, né? Que ela vai ficando ela começa como se fosse uma balada, né? Mas depois entra o peso, né? Entra toda a agressividade e cada vez mais que a música vai chegando próxima do fim, o andamento vai ficando mais acelerado e bem como o instrumental, né? Além das linhas vocais do Pete ficando cada vez mais agressivas. Para mim, dentro da minha concepção, uma das melhores faixas do disco. Wasted é uma faixa incrível, eu adoro ela.
e para mim, eu sempre ouço, assim, tô vontade tremenda de banguear e ir para um bate-cabeça. Próxima música, cara. Próxima música é Pictures of Hate, né? A composição também do Pitty com o Felipe Machado. Ah, ela também, para mim, dá um azar, né? Porque como que você vai, depois de Wasted, que é uma música incrível, né? Ela é uma música legal, né? Mas, para mim, ela fica um pouquinho abaixo das outras no disco. Pictures of Hate, ela é uma música bem na linha do thrash metal. O refrão ele tem um compasso ímpar, mas fora isso eu não vejo nada de muito surpreendente na música. Ela entra naquela área na qual tudo que é feito aqui já foi feito antes e melhor, né? Não deixa de ser uma música boa, com destaque para o instrumental, que tem umas mudanças de andamento e de ritmo, mas eu concordo que não seja das melhores músicas do disco. Na sequência a gente tem Dance of Madness. Essa música tem uma pegada que flerta um pouco com hard rock, com punk, um hard rock punk. As linhas do Pitty aqui já começam a não me empolgar tanto e me dão a impressão de que eu já escutei bastante essa melodia ou aquele yeah que ele faz outras vezes, sabe? O refrão é bom, mas na segunda vez que ele é tocado, ele sobe de tom, eu achei isso desnecessário. Os 4 minutos e meio dessa música me pareceram bem mais longos do que as outras faixas do disco, que tem mais ou menos essa duração. Então, para mim, é outra que não tá entre as melhores. Eu concordo com você nesse ponto, apesar dela dar um frescor, né? Porque as outras músicas elas eram todas mais voltadas na linha do heavy, do thrash, né? Como ela tem uma pegada mais hard rock, né? Ela ganha um frescor no disco, né? Mas eu concordo com você que ela se alonga um pouquinho demais do que deveria e ela parece também um pouquinho mais longa do que realmente ela é. Então ela não fica entre as melhores do disco, né? E para fechar, Caio. Para fechar, tem a balada The Spreading Soul, que é uma balada incrível feita pelo Pete. O Pete sempre foi um cara que compôs lindas baladas, né? Keep the Words, The Spreading Soul, fora as baladas do Tetra Fate, que são incríveis. Então, o Pete ele tem um dos grandes compositores do heavy metal brasileiro. Uh, o jeito que ele canta muito emotivo nessa faixa impressiona demais, além da orquestração que vai entrando depois da introdução, ela começa devagarzinho e no final ela tá crescente absurda. Para mim é uma faixa, uma balada perfeita, né, para heavy metal e é uma faixa incrível para encerrar o disco. Eu acho que essa é uma das músicas mais bonitas do Viper. Uma balada bem simples, com as melodias e uns acordes bem simples, mas é o que a música pede. Detalhe para as orquestrações, que são bem bonitas, elas dão uma emoção para a música. A interpretação do Pitty é linda. O refrão eu acho lindíssimo, muito emotivo da parte do Pitty. E legal que tem uma versão dessa música cantada pelo André Matos, né? E é uma versão muito bonita também. Então eu acho que fecha o disco com chave de ouro. Top 3 melhores, top 3 piores, senhor Caio. Assim, só para colocar algumas informações adicionais, né? Fala. Nas versões internacionais, né? E também nas nacionais, né? Também tem um cover do Queen, né? Que é Will Rock You, né? Que daí eles fazem a versão não a do estúdio, mas a que o Queen, em algumas oportunidades, tocava ao vivo, começando os shows da banda, principalmente na época que eles vieram para o Brasil em 81, 82, da primeira vez que eles vieram no Morumbi. Então fica bem bacana essa versão mais acelerada, quase como um, um trash, né? O Queen virando trash, é bem bacana. Top 3 melhores, top 3 piores. Top 3 melhores, né? Primeiro lugar vai para Evolution, segundo lugar para Rebel Manic e terceiro lugar eu vou colocar Wasted. Eu adoro essa faixa. E top 3 piores. Top 3 piores, eu vou colocar, em primeiro lugar, Pictures of Hate, né? Segundo lugar, eu vou colocar Still the Same. E terceiro lugar, Dance of Madness. Beleza.
Meu top 3 melhores não tem como sair da trinca inicial. Eu boto em primeiro lugar Evolution, em segundo lugar Coming From The Inside e em terceiro lugar Rainbow Maniac. Top 3 piores, eu boto Pictures of Hate em primeiro, Dance of Madness em segundo. Dance of Madness em primeiro, perdão. Pictures of Hate em segundo. E aí, cara, eu... Assim, com dor no coração, bicho, eu boto Dead Light, sabe? Porque eu gosto bastante dessa música. Isso mostra o quanto esse disco é bom. E eu curto bastante ele. Bom, você já ouviu o Evolution? Deixa aí o seu comentário, o que você gosta, o que você não gosta a respeito dele e o que você acha dele em linhas gerais. E esse foi o nosso review do grande disco Evolution, do Viper. Se inscrevam aí no nosso canal, ative as notificações, deixem um like, muito importante, nos sigam nas redes sociais. E quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, que é muito importante. Sexta-feira tem entrevista com o Diogo Mafra, então aguardem. Falou!